A turminha do quinto ano, daremos continuidade, certo? Às nossas revisões, então aos conteúdos de história, certo? Revisando história, revendo novamente os conteúdos, tá? Nós iremos para a página 69 do livro de reforço, onde vocês irão fazer as atividades relacionadas, certo? A todo o conteúdo que a gente viu na unidade 2, exceto entradas e bandeiras, que nós não, certo? A gente não viu e nós veremos só nas próximas unidades, tá certo? Então, Brasil, África de Todos, influência negra no Brasil, a exploração infantil, capitanias hereditárias, os governadores gerais, invasões francesas e, por último, que nós vimos as invasões holandesas, tá certo? Então, a partir daí, vocês irão rever novamente, tá certo? Então, lá na unidade 2 vai dar início, no livro de vocês, lá na página 24, tá certo? Falando sobre a África, certo? Esse continente, gente, esse continente muito grande, por sinal, tá certo? Então, a África é um continente grande que foi dividido em vários países, tá certo? Então, por ele ser tão grande, gente, ele tem costumes, línguas diferentes, culturas diferentes. Então, a África, gente, quando os portugueses chegaram ao Brasil, tá certo? Eles encontraram os indígenas, só que algum tempo depois, certo? Foram trazidos os africanos. Esses africanos negros, gente, eles foram trazidos para trabalhar como escravos no Brasil, tá certo? Então, com a chegada deles, tá certo? E eles que eram vistos como escravos negros, tá? Eles contribuíram, gente, para a formação, tá certo? Então, houve por eles serem, certo, todos iguais, eles começaram a entrar numa miscigenação. Então, gente, aconteceu, certo, que a formação do povo brasileiro teve tudo a ver com a miscigenação. Então, gente, houve, tá certo, a mistura das raças brancas, negras e índias, tá certo? E a partir daí a raça contribuiu para que seus costumes, certo? Seus hábitos, seus vocabulários foram construídos dentro do Brasil, tá certo? Então, a partir daí, gente, a partir dessa época, certo? Houve essa miscigenação, essa mistura de raças, né? Contribuindo, né? Para que os brancos tivessem filhos, tá certo? De indígenas com negros e os indígenas também poderiam, né? Se casar com negros. Então, essas misturas, gente, não pararam por aí, tá certo? Houve também, né? Junto, além dos portugueses e dos africanos, gente, houve também outros povos que vieram para contribuir, certo, para a cultura brasileira, né? Os espanhóis, os italianos, tá certo? Os holandeses, os árabes, japoneses. Então, a gente tem que colocar, né, em mente que a importância, né, da mistura, gente, que o povo brasileiro, ele é uma mistura de culturas indígenas, ele é uma mistura de culturas, gente, de povos diferentes. Então, cada um tem a sua necessidade diferente, a sua cultura, o seu modo de viver, tá certo? Diferente, tá? A partir dessa miscigenação, dessas misturas de raças. Então, a África, ela contribuiu muito, né, para isso. Então, no livro de vocês, no livro de reforço, certo? Ele vai dar início falando, certo? E vocês terão que responder, né? Por exemplo, em que lavouras os negros trabalhavam como escravos? E a partir daí, gente, esses negros, eles começaram, né, a trabalhar, tá? É o que a gente vai ver nos próximos capítulos, tá certo? Então, a partir daí, gente, os negros, eles começaram a trabalhar naquelas canas, né? Nas lavouras da cana-de-açúcar, nas lavouras, né, do café. Então, para se haver esse tipo de produção e lucro na economia, eles trabalhavam, né, para isso, tá certo? E a partir daí, gente, eles também começaram a praticar e desenvolver a cultura deles. Então, dentro da senzala, tá certo? Eles praticavam toda a cultura africana, tá? Então, era a partir daí, gente, era dentro daquelas senzalas onde eles praticavam toda a parte, principalmente a parte da culinária, tá certo? Da dança, dos costumes, das festas, tá certo? Tudo, né, eles praticavam ali na senzala, tá certo, gente? E como era feito, por exemplo, um tipo de prato típico, cuscuz?
O cuscuz, gente, lá na África, ele era feito, certo, com um arroz, ele era feito com trigo, tá certo? Então, o cuscuz, lá na África, era utilizado esses tipos de ingredientes, tá certo? Então, o arroz semolina, o trigo ou o sorgo, tá certo? Então, na segunda questão, também existiam, né, animais que faziam parte da alimentação do povo africano. Quais eram os tipos de animais? Será que, né, a girafa? Sim ou não? Então nós temos aí alguns animais, vocês terão que marcar, certo? Que os animais que fazem parte da alimentação africana, tá certo? São 3. Na terceira questão, vocês podem desenhar, tá certo? Imagens da culinária, tá? Afrodescendente no Brasil. E aí, o que é que a gente utiliza hoje em dia como, né, pratos típicos da culinária africana, que é onde a gente vai encontrar lá na página 26, certo? Então, na página 26, nós temos a parte da alimentação, né? Onde mostra, gente, as danças, as festas religiosas, certo? Então, o tipo de cultura, no vocabulário, os instrumentos musicais que eles utilizavam. Então, na alimentação, gente, principalmente, né, mostrando aí a feijoada, quibe, mocotó, certo? Tudo isso veio fazer, né, veio influenciar, tá certo? Como pratos, né, principalmente da culinária, afrodescendentes no Brasil. Então, gente, vocês podem pesquisar, colar imagens, ou vocês podem, certo, desenhar, representando aí quais são os pratos típicos da culinária afrodescendente, tá certo? E as técnicas de cozimento? As técnicas de cozimento, gente, tinham os assados e os grelhados. Como eram feitos os assados e os grelhados, tá certo? Então, os assados e os grelhados, gente, eles utilizavam a brasa, tá certo? Os defumados, gente, para se obter, né, o defumado, eles utilizavam a madeira. Então, gente, diferentes tipos de madeira, eles utilizavam e faziam, né, essa técnica para fazer a defumação, tá certo? E para se conservar a carne, o que é que eles faziam para conservar a carne, né? Então, eles utilizavam, né, vários tipos de ervas, vários tipos, né, de ervas aromáticas, utilizavam a pimenta, utilizavam sal. Então, tudo isso, gente, eram técnicas, certo, de cozimento que eles utilizavam também para que se pudesse, né, obter aquela sua culinária, tá certo, especial na cultura deles, tá certo? Então, a mistura, existia muita mistura de diferentes povos. Então, o povo brasileiro, tá certo, através da mistura dessas culturas, dos povos, das necessidades diferentes, então a gente veio adquirir, tá certo? Com a cultura deles. Então, gente, é importante, né, a gente estudar a influência negra no Brasil, tá certo? Então, no livro de vocês, no livro de reforço, ele mostra lá na página 71 a influência negra no Brasil. Então, qual foi os benefícios, né, da influência negra que chegou, né, a partir da coroa portuguesa, tá certo? Transformar um Brasil mais importante como produtor principalmente de açúcar. Então, os escravos, gente, naquela época, né, a mão de obra escrava, que os portugueses decidiram trazer aqueles africanos para trabalhar no Brasil, certo? Então, os negros eram trazidos, né, por navios negreiros. E a partir daí, gente, eles vinham tão juntos que às vezes não tinham nem espaço, né, para eles poderem se deitar. Então, muitos transmitiam doenças, muitos chegavam até a morrer antes de chegar ao destino, tá certo? Então, a influência negra no Brasil, o início se dá a partir daí, né? Então, eles eram acorrentados em praças, eles eram depois comprados, então os negros eram levados para o engenho, né? Iam morar nas senzalas, uma espécie de galpão que tinha um lugar, né, para que eles pudessem fazer todas as suas necessidades, sobreviver. Então, na senzala, gente, o homem, ele tinha liberdade, certo? Então, o homem negro, ele tinha liberdade, né, para ir, para vir. Então, ele acordava cedo, né? Eles iam à batalha cedo, mas eles eram vigiados pelo feitor, que era aquela pessoa responsável, né,
pelos negros. Então ele tinha que estar olhando, ele tinha que estar castigando, né? Então se acontecesse, né, deles desobedecerem o feitor, eles eram, né, presos, né, eles apanhavam, eles eram chicoteados. Então, gente, a maioria das vezes, dependendo daquela falha, né, daquele negro, do que eles faziam, eles eram castigados dependendo, né, do que eles faziam. Então eles eram chicoteados, né, no tronco. Então, gente, eles trabalhavam na colheita, eles trabalhavam plantando, eles carregavam grãos, tá certo? Cavando túneis, garimpando pedras. Então, muitas coisas, gente, faziam com que eles não tivessem descanso, certo? Eles trabalhavam, né, em coisas pesadas, tá? Então, eles trabalhavam na casa grande, né? Eles poderiam ter melhores roupas, tá certo? E a partir daí, os que moravam, né, os que trabalhavam na casa grande, que desempenhavam, né, porque tinham uns que cuidavam, né, da cozinha, cuidavam da casa, cuidavam dos filhos dos senhores de engenho, tá certo? Então, gente, eles recebiam a partir daí, certo? Sobras, né, de alimentos que eram vindos dos seus senhores, e a partir daí eles começavam, né, a desenvolver as técnicas, né, do cozimento, que eu acabei de falar para vocês lá na senzala. Então, restos de porco, restos de pé de porco, né, restos de orelha de porco, de rabo de porco, tudo isso era misturado com feijão. E a partir daí surgiu a feijoada. Então, a feijoada, gente, ela marca a cultura africana, tá certo? Recheado, né, de marcas da cultura africana. E não foi só isso, nas danças, nas festas, né, o maracatu, o congada, a capoeira, o frevo, o samba, o fandango, tudo veio, né, da cultura, né, gente, da origem, veio de origem afro, né, brasileira. Hoje apresentam, né, instrumentos de percussões, tá certo? Hoje, gente, a dança, ela vem, né, sendo conduzida, tá certo? Em locais, em regiões que nós conhecemos, principalmente na nossa região, tá certo? Então, o carnaval, o folclore nordestino, eles vêm tudo, né, da origem afro-brasileira. Então, na página 28, ele mostra, né, alguns exemplos, instrumentos musicais, alimentações, no vestuário, o que foi que nós tiramos, né, dessa cultura, o que foi que nos beneficiou, tá certo? Então, vocês vão fazer todas as atividades relacionadas aí à influência, tá? Influência negra no Brasil, tudo bem? Vamos para as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, a gente dá início lá na página 73 do livro de reforço de vocês. Então, vocês farão atividades relacionadas, tá certo? Às capitanias hereditárias. E nós temos que saber que as capitanias hereditárias, gente, elas tiveram grande importância, né? Por quê? Porque Portugal, né, o rei de Portugal, ele recebeu um relato que Martim, né, e suas expedições, elas não estavam resolvendo praticamente todos os problemas do Brasil. Então, Portugal vinha, né, sofrendo, né, crises na economia, possuía recursos para contribuir o Brasil, só que vinha, né, recebendo esses tipos de enfrentar esses tipos de crise. Tá certo? E aí Dom João III decidiu, né, dividir o Brasil. Então, a partir daí, ele adotou em 1534, tá certo? O sistema, gente, de colonização, o sistema conhecido por capitanias hereditárias, tá certo? Então, as capitanias hereditárias, gente, ela dividiu o Brasil em 15 lotes de terra, tá certo? Cada 15 lotes de terra que foi dividido, tá certo? Ficou conhecido por capitanias hereditárias. Tinha por que esse nome, capitanias hereditárias? Porque, gente, isso aí podia passar de pai para filho. É a partir daí, gente, por isso que ele recebeu esse nome, tá certo? Porque as capitanias hereditárias, esses 15 lotes que eram dados, né, aos donatários, tá certo? Os donatários, gente, eles recebiam, né, aquele lote, certo? Eles não eram donos daquelas terras, mas a função deles era de
estabelecer tudo a mando do rei. Então, tudo que o rei, né, Dom João III dizia para fazer, né, tinha como função de administrar aquela terra, de proteger, de resolver todos os problemas dos lotes, certo? Com seus próprios recursos, mas eles não eram donos daquelas terras. Então, aquelas terras eram doadas, tá certo? A mando do rei, o rei escolhia, o rei doava aquelas terras, mas em troca ele queria alguma coisa, tá certo? Então, quando o rei doava aquele lote, tá? Aquelas pessoas, aqueles donatários, tá certo? Eles entregavam ao donatário uma carta, e essa carta, gente, ele era um documento que tinha nessa carta direitos e deveres. Não era só, né, eles serem donos, deles resolverem o que eles quisessem, tá certo? Então eles tinham que, aquela carta, tá certo? Conhecida como carta de doação, carta foral, tá certo? Ele tinha esses deveres. Então, no livro de vocês, na página 33, mostra a distribuição, certo? Bem direitinho dessas 15 lotes de terras onde foram distribuídos, tá certo? A partir do Tratado de Tordesilhas. Então, a partir do Tratado de Tordesilhas, né, da divisão que ocorreu no Tratado de Tordesilhas, então essa parte aqui, ó, ficou dividida, tá certo? Nesses 15 lotes, tá bom? Então, gente, vocês observem que eles, né, esses donatários, eles tinham direitos, tá certo? Eles tinham que fazer o quê, tia? Quais eram os direitos? Direitos. Eles cobravam impostos, certo? Eles tinham que estabelecer tudo o que era a mando do rei. Eles tinham que receber, gente, os impostos vindos, né, das pessoas que estavam ali, principalmente usando, né, usufruindo daquela parte de terra onde eles utilizavam aquelas terras na agricultura para poder plantar. Então eles doavam para quem quisesse cultivar naquelas terras, mas em troca eles queriam impostos, eles queriam lucro, eles queriam a venda, né? Então, né, eles queriam tudo em troca, tá certo? Eles não estavam dando nada de graça. Eles queriam também os direitos, eles tinham os direitos também de escravizar indígenas, tá certo? Então eles queriam escravizar os indígenas, tá? E também instalar engenhos de açúcar. Então eles tinham direito também de instalar engenhos de açúcar ali. Então nós vamos saber que só dois dos lotes de terras prosperaram, tá certo? Os outros lotes de terra, dos 15, somente 2 deram certos, tá certo? Os outros foram tudo abandonados, tá? Então, dos 15 lotes, São Vicente e o de Pernambuco, tá certo? Foram os únicos que deram certos, porque eles cultivaram ali a cana-de-açúcar, né? Tiveram, né, a instalação de engenhos e aí acabou dando certo economicamente, né? Fazer o quê? Quais eram os deveres agora dos donatários? Gente, eles tinham que explorar, eles tinham que defender, eles tinham que morar, certo? Naquela terra, naquela capitania, né, que foi da escolha do rei, para que eles pudessem ali estar chefiando. Eles tinham que colonizar, eles tinham que morar ali, eles tinham que pagar impostos. Todo o tempo estava lá o rei pedindo seus impostos, indo atrás dos seus impostos. E aí, gente, eles tinham que fazer, era dever deles fazer progredir e não regredir, tá certo? Então eles tinham que trabalhar naquelas terras, eles tinham que cobrar impostos, mas no final eles tinham que dar tudo pro rei, tá certo? Só que aí as capitanias, gente, começaram a não ter sucesso, tá certo? Como esperado. Aí vários motivos levaram eles, né, a maioria a fracassar. Como eu disse a vocês, somente 2 deu certo, os outros fracassaram, tá certo, gente? Eles não tinham pedaços de terra, tá certo? Eles não tinham recursos necessários, então eles não estavam, né, tendo lucro naquelas terras, certo? Os indígenas, muitas vezes, gente, eles começavam, né, a atacar. Então eles eram muito amigos dos franceses, dos holandeses. Então os indígenas começavam a atacar as terras, tá certo? Eles se aliavam e aí eles, né, começavam a guerrear um contra o outro, tá certo? A distância entre as capitanias do Brasil e Portugal começaram a ficar difíceis. Então, né, a falta de comunicação entre eles, né, a falta de pessoas para trabalhar naquelas lavouras começaram a ir embora, tá certo? Então, vários donos, né,
desses lotes, dessas capitanias, eles começaram a abandonar as terras e ir embora. E aí, gente, apenas 2 capitanias foram que deram certo, como eu disse a vocês, tá certo? A de Pernambuco, porque tinha a plantação de açúcar, né? O clima, o solo beneficiaram, gente. E aí, Duarte Coelho, ó, deu certo aí para Duarte Coelho, viu? E aí, não tendo mais sucesso, gente, o sistema de capitania acabou sendo encerrado, acabou dando, né, um fim naquelas capitanias e, né, começou a vir o governo geral. Foi a partir daí, gente, que as capitanias que não deram certo, e aí foi necessário criar uma forma de governo, conhecido por governo geral. Gente, era a única forma de poder centralizar a colônia ali, tá certo? De poder fiscalizar, ajudar aquelas capitanias a poder desenvolver, tá certo? A poder evitar o contrabando, né, dos franceses estar entrando naquelas terras e contrabandeando, tá certo? Os ingleses também. E aí foi a partir daí que começou a surgir os governadores gerais, que eu já fiz, né, com vocês. Vocês podem retornar para ver novamente, né, a parte dos 3 governadores gerais, né? O primeiro governador, Tomé de Souza, tá certo? O segundo governador, nós também tivemos, né, como segundo governador geral, tá? Lá na página 36 do livro de vocês, né, Duarte da Costa, tá certo? E aí, muitos deles vieram, né, a enfrentar problemas, tá certo? Então, vocês vão ver novamente, vão ler novamente, tá certo? Sobre os governadores gerais, porque lá na página 75 ele vai querer saber quem foi o primeiro governador geral, né? Então, vocês vão ter que saber. E o segundo governador, gente? O segundo governador, Duarte da Costa, tá certo? E em terceiro, o governador geral foi o Mendes Sá. E aí, o que foi que cada um fez, né? Qual foi o benefício dado, né? O que foi que eles fizeram? Muitos deles fizeram muitas coisas, tá certo? E a partir daí, nós vamos passar para as revoluções, né? Que aconteceu, que eu também já expliquei para vocês. As invasões, né, francesas, as invasões holandesas, tá certo? Então, para finalizar, ele vai finalizar com as invasões holandesas, tá certo? Entradas e bandeiras a gente não vai estudar, tá bom? Então, vai ocorrer fatos, né, vai ocorrer acontecimentos diante das invasões francesas e diante das invasões holandesas. Por exemplo, as invasões holandesas, lá na página 78 do livro de reforço de vocês. Pesquise e enumere os fatos com a ordem dos acontecimentos. E aí, o que é que foi que aconteceu? Quais foram os acontecimentos que foram acontecendo? O que foi que aconteceu primeiro? Primeiro aconteceu, a Companhia das Índias Ocidentais preparou uma esquadra para poder atacar a Bahia, né? Que foi a primeira invasão holandesa, gente. Tá certo? E aí depois, o que foi que aconteceu? O governador Diogo de Mendonça, o que foi que ele fez? Ele, né, tomou providências e foi lá e não quis, né, que acontecesse essa primeira invasão holandesa. E aí ele tomou providências, né, para poder, né, colocar os invasores para fora. Em terceiro, os navios da Holanda, 26 navios entraram, né, lá na Baía de Todos os Santos, tá certo? E aí, gente, revelou-se que o bispo comandou a fuga dos moradores para o interior. Então, houve uma resistência, tá certo? Então, o bispo, Dom Marco Teixeira, comandou a fuga desses moradores lá para o interior. E logo depois, foi o que aconteceu? Organizaram guerrilhas. Essas guerrilhas, gente, né, prepararam ataques surpresos aos invasores. E depois, esses invasores, né, a situação desses invasores era cada vez pior. Começou a acontecer emboscadas, né, os confidentes, né, que confiavam, né, neles. As emboscadas, gente, confinavam a Salvador, tá certo? E aí a Espanha, gente, enviou 52 navios para poder ajudar os portugueses a combater, né, aqueles holandeses. E aí, em 1625, os holandeses decidiram deixar Salvador. Então, esses fatos, essas ordens dos acontecimentos aconteceram através das invasões holandesas,
tá certo? Então, vocês vão, na segunda questão, vão copiar as frases formando um pequeno texto, tá certo? Na segunda questão. Então, enumera na primeira e na segunda vocês vão fazer o pequeno texto, certo? Da mesma forma que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, façam até a página 78 do livro de reforço, tá certo? Procurem ler mais, procurem entender direitinho como foi que aconteceu cada acontecimento. Cada acontecimento, gente, são fatos históricos que ocorreram e que a gente tem que saber. A gente precisa estudar um pouco, né, para saber como aconteceu cada acontecimento desse, né? Saber, né, quais foram as invasões, o que foram as capitanias hereditárias, por que aconteceu isso, quais foram as consequências, será que conseguiram, será que não conseguiram? Então é bom a gente sempre saber, procurar ler um pouco, né, para procurar entender esses fatos históricos, tá certo? Então vamos finalizar, tá certo? Boa sorte nas avaliações de vocês, espero que tudo dê certo, tá certo? Beijão, tchau!